Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um vídeo muito incrível aqui para o canal, que vai ser acompanhem comigo enquanto eu personalizo o meu painel de controle e também passo algumas dicas para vocês de como personalizar. Enfim, gente, vocês vão ver como eu personalizo o meu painel, tá? Com essa nova atualização da UniUI 8.5, que agora a gente consegue tá redimensionando melhor os botões, né, os painéis, e claro, tá adicionando também uma imagem para cada controle, criando o nosso próprio tema de painel da Samsung. Uma coisa que não tem em nenhuma outra marca de celular. E eu já trouxe aqui no canal um vídeo bem mais completo de como vocês podem estar personalizando o painel de vocês, tanto em um celular mais básico, que usa o Fine Lock, quanto em um intermediário, que utiliza o Good Lock. Inclusive, eu não vou estar me aprofundando tanto quanto a isso no vídeo de hoje, pois eu já trouxe esse tutorial aqui no canal muito mais completo, além de que eu só quero mesmo personalizar o meu painel junto com vocês. Então, caso você tenha alguma dúvida acerca de todo esse processo que eu comentei anteriormente, de baixar os módulos necessários para fazer essa personalização e como você pode fazer a mesma, é só estar assistindo a esse vídeo, que eu vou estar deixando o link dele aqui no comentário fixado para facilitar o acesso a ele. Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer pelos inscritos do nosso canal. Muito obrigada de verdade, vocês são simplesmente incríveis. Não esqueçam de passar em nossos vídeos anteriores do canal, que estão muito legais, e eu tenho certeza que vocês irão amar. E não esqueçam também de deixar o like no vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, que é muito importante, e assim você não perde nada. Mas enfim, vamos pro vídeo. Bom, e primeiramente eu vou descer aqui a tela, clicar no lapisinho e vou estar configurando como eu quero que fique o painel, tá, gente? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer isso para configurar ele melhor, tá? De acordo com a nossa preferência. Eu vou deixar a área expansível no tamanho quadrado mesmo, assim como também o player de música. Esses dois painéis aqui eu vou deixar pequenos mesmo, mais para a esquerda. E o painel de música, não sei se eu deixo aqui em cima, assim, um ao lado do outro, ou eu coloco ele aqui embaixo e deixo os ícones em cima. Qual vocês acham que ficou melhor? Comenta aqui embaixo. Eu vou estar deixando assim mesmo, porque eu gostei mais, e vai ficar assim. E como podem ver, eu já apliquei uma paleta de cores, baseada na minha personalização atual, e aí acabou tingindo alguns ícones, e é assim que eu quero mesmo, tá, gente? Eu fiz isso propositalmente para deixar os ícones já personalizados. Agora, fazendo uso dos módulos da Samsung, mais precisamente o Good Lock e o Quick Start, eu vou estar personalizando o meu painel. E aliás, gente, eu deixei todas as imagens que eu vou utilizar na minha personalização já prontas. Elas estão todas aqui na minha galeria, como podem ver, todas prontas, apenas para eu escolher. E a maioria dessas imagens eu encontrei através do Pinterest, esse aplicativo aqui. Por aqui você consegue achar uma infinidade de imagens, de acordo com a sua preferência, para estar fazendo uso na personalização do seu painel, do seu celular, tela de bloqueio e muito mais. Como eu já encontrei as imagens que eu quero para hoje, eu não vou estar pesquisando por nada por aqui, mas aí, gente, é só vocês pesquisarem de acordo com o gosto e preferência de vocês. Voltando aqui para o Good Lock, eu vou estar acessando o módulo Quick Start, que é o responsável pela personalização do painel. Em seguida, eu vou clicar em Edit o estilo do painel. E aqui, como podem ver, tem todas as opções dos painéis de controle, a área expansível, o player de música, o de brilho, né, o painel de brilho, e o de volume. E aqui em botões, como propriamente dito, tem todo o restante dos ícones do painel. Então, agora, baseado na personalização que você tiver feito no painel, você vai observar cada coisinha, o nome de cada coisa, né? Pode clicar no lapisinho, dar um toque em cima que vai aparecer o nome, ó. Você pode pressionar que vai aparecer
E aí, baseado nisso, é só você escolher as imagens que você quer aqui no aplicativo. E eu comecei adicionando a área expansível nesse formato quadrado. Então eu vou vir aqui na caixinha dos botões, galeria, e vou escolher a imagem da minha preferência. Nesse caso, a imagem que eu quero é essa aqui. Eu vou estar aplicando porque ela já está recortada, tudo bem certinho. E ficou simplesmente maravilhosa. Eu amei. Indo agora para os painéis de brilho e volume, eu vou estar adicionando as opções que eu já deixei recortadas aqui. Que no caso eu tenho essa e essa outra opção aqui. Eu vou estar escolhendo primeiramente essa, recortar, né? Galeria, para deixar mais certinho. Vou estar colocando assim. Concluído. E o melhor de tudo, gente, é que ao personalizar, você consegue ir vendo como que tá ficando. Muito perfeito. Agora para o painel de volume, a mesma coisa. Novamente irei recortar para ajustar o tamanho certinho. Aí é só aumentar aqui o tamanho, ajustar a posição. Mais ou menos assim, e dar um concluído. E até o momento, está ficando assim, ó. Muito impecável. E aqui na parte principal, para completar, eu vou estar personalizando também o player de música com outra imagem. E para ela, eu vou estar escolhendo essa imagem aqui. Dessa vez eu vou recortar, galeria, porque eu quero deixar somente a parte de cima, cortando um pouco a parte de baixo. Concluído. E esse é o resultado. E assim, só para lembrar para vocês que ao tocar uma música, essa imagem vai desaparecer completamente, tá? Ela só vai ficar em exibição quando não tiver nenhuma música tocando. Logo mais eu mostro para vocês como que fica. E agora, para finalizar, vamos personalizar então os ícones que estão faltando. Que nesse caso são o do modo avião, não perturbar, Bluetooth e os dados móveis. E para estar personalizando eles, a gente precisa acessar a área de botões e procurar cada opção, clicar e personalizar com a imagem da preferência. E o primeiro que eu vou estar personalizando é o modo offline, o modo avião, né? Com as imagens da minha preferência. Eu vou começar com essa, recortar, galeria, vou estar ajustando a posição, concluído. Agora o ícone de não perturbar, que fica um pouco mais aqui abaixo, galeria novamente, vou escolher também a imagem da minha preferência, e nesse caso eu vou escolher essa imagem aqui. Novamente irei recortar, galeria, e aí é só vocês ajustarem a posição e o tamanho, depois dão concluído, e aí pode ir verificando como tá ficando. Caso você não goste, é só voltar, dar um toque em cima, deleta ou simplesmente escolhe uma outra imagem na galeria. Para o ícone do Bluetooth, eu vou estar escolhendo uma outra imagem também, vai ser essa, vou recortar novamente. Eu sempre tô gostando de recortar para que fique mais centralizado, sabe? E também para deixar mais certinho o tamanho. Não esquece de dar um concluído. E está ficando melhor do que eu imaginei. Simplesmente perfeito. E agora, para finalizar, os dados móveis. Novamente o mesmo processo. Eu vou estar colocando essa outra imagem, um pouco diferente, mas enfim. Vou recortar novamente, ajustar o tamanho e a posição. Concluído. E antes de mostrar o resultado final, aqui também tem disponível a opção de adicionar uma borda ao redor do ícone que esteja selecionado e em uso no momento. Se você quiser, você adiciona essa borda, tá? Eu não vou estar adicionando porque pra mim, pelo menos, não fica tão bonito, principalmente com os ícones que eu adicionei transparente. E esse daqui foi o resultado final
do painel de controle da Samsung com a UNI 8.5 já totalmente personalizado, tá? Totalmente finalizado com sucesso. E eu simplesmente amei, gente, ficou maravilhoso. Mais um tema concluído com sucesso, que ficou simplesmente perfeito, muito impecável. E eu vou mostrar para vocês também como fica com a borda. Fica mais ou menos assim, ó. E lembrando que essa borda só se aplica nos botões, tá, gente? Nos painéis de controle ela não fica ativada. E como eu já imaginava, eu não curti o resultado com a borda ativada, então eu vou estar desativando para que fique com esse resultado fabuloso. E é importante lembrar que caso vocês não queiram mais utilizar alguma personalização que vocês tiverem feito no painel, é só voltar aqui no aplicativo Quick Start e ir em cada painelzinho que você personalizou e deletar a imagem aqui na opção de Delete. Vai em todos eles e deleta, que automaticamente vai voltar ao padrão, tá? O mesmo se repete aqui na opção de controles. E aí, gente, facilmente o painel de controle já vai voltar ao tema padrão, tudo padrão. E agora eu irei mostrar para vocês o resultado mais detalhado aqui na tela de início. Ó, fica ainda mais perfeito, né? Porque tá em harmonia o tema da personalização em si com o painel de controle. E já aproveitando que eu estou aqui na tela de início, eu vou estar fazendo também um tour pela minha personalização atual para vocês, que tá simplesmente fabulosa, gente. Eu amei demais. Ela está toda nessa temática verde água, turquesa, bem bonita. Bom, para começar, essa é a visão geral da minha personalização atual. Eu adicionei essa paleta de cores aqui, ó, que foi sugerida de acordo com o papel de parede. Não ativei os ícones, pois eu estou utilizando um pacote de ícones do Theme Park, com os meus ícones personalizados. Não ativei a opção de escurecer o papel de parede no modo escuro, e a minha tela de bloqueio se encontra assim. Ela tá bem simples, sendo sincera, e primeiramente eu comecei selecionando esse papel de parede para o fundo, muito lindo. Por mais que eu não tenha achado que ele combinou tanto com a tela de início, mas enfim. Aqui no relógio da tela de bloqueio, eu adicionei essa primeira opção de fonte do próprio sistema, que inclusive ela veio na UNI 7, tá? Eu adicionei ela nessa espessura aqui em específico e na cor branca. E claro, o estilo dela também tá assim, na horizontal, com as informações do clima e a data acima do relógio. E junto desse relógio eu adicionei duas opções de widgets do clima, tá? Sendo uma opção no formato 1x1 e a outra no formato 2x1. No meu cadeado de bloqueio eu adicionei o formato de coração da cor branca mesmo. E por fim eu adicionei esse widget do clima e calendário do iPhone aqui na minha tela de bloqueio também. E eu já trouxe vídeo aqui no canal sobre ele, tá? E para a tela de bloqueio por hoje é só. Aqui na tela de início eu estou fazendo uso apenas do KWGT para os widgets e, claro, os ícones do meu próprio celular personalizados através do Theme Park, que é o módulo da própria Samsung de personalização. Eu adicionei 3 widgets principais no formato 2x2 e um Medium no formato 4x2. O primeiro foi esse da galeria, com a imagem. O segundo é esse de bateria, personalizado. E o terceiro é esse player de música do Spotify. E por último, como um widget Medium, eu adicionei esse aqui do Instagram, com essa imagem no fundo. E para os ícones, eu adicionei o Apple Music, o Telegram, o YouTube e a Netflix, todos eles com seus ícones personalizados, como eu mencionei anteriormente. E como podem ver, tá simplesmente uma perfeição, né? Tudo isso somado, claro, ao novo painel de controle que eu fiz aqui no vídeo junto com vocês. Mas e aí, gente? O que vocês acharam do vídeo de hoje? Vocês gostaram?
Me conta aqui embaixo se vocês querem ver ele mais vezes aqui no canal, tá? Se vocês gostarem, eu posso trazer mais vezes. E além disso, comenta também qual a tua nota para essa personalização completa, o que tu achou, se você faria aí no seu celular também. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, que é muito, muito importante. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!